Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome de guerra é Cabo Ramírez. Sou da Força Tática. Há 15 anos na rua, eu achava que já tinha visto o pior que o ser humano pode fazer. Achava. Eu já entrei em cativeiro. Já troquei tiro em becos sem luz. Já vi coisa que faz o estômago do diabo revirar. Mas nada me preparou para a ocorrência 214 daquela noite. Era uma quinta-feira. Chuva. Daquela chuva fina e gelada que parece que entra no osso. Estávamos eu e o soldado Neves na VTR, patrulhando o setor 9, uma área industrial cheia de galpões abandonados e mato. 00:40, o rádio chiou. Copom para Tático 091. Tático 091 na escuta. Respondi. O microfone, o mic, gelado na mão. Cabo Ramírez, deslocar para a Rua da Fundição, 1500. Verificação de desinteligência, múltiplas chamadas. Segundo o solicitante, há gritos e possíveis disparos de arma de fogo no local. Meu estômago gelou. Mas não pela ocorrência, pelo endereço. Rua da Fundição 1500. Era a Fundição Orion, fechada há 20 anos. Um esqueleto de concreto e ferro retorcido que a prefeitura nunca demoliu. Era notória. Ponto de desova, ritual, o diabo A4. Ninguém ia lá. Copom confirma o endereço? O local é uma fundição abandonada. Área de risco. A voz do operador do Copom voltou, mas parecia hesitante. Positivo, cabo. As chamadas estão vindo de lá. Múltiplas ligações. O solicitante não se identifica. Apenas grita por socorro e a ligação cai. Parece pânico. Gritos de socorro de um prédio abandonado. Isso cheirava a emboscada. Ou um trote muito doente. Ciente, Copom. Estamos em deslocamento QAP total. Desliguei o mic. Neves, que era moleque novo, engoliu em seco. Emboscada, cabo. Talvez, ou só mais um nóia em surto. Menti, tentando soar calmo. Mas o ar na viatura ficou pesado. Ligamos os giroflex, mas sem a sirene. A chuva batia no para-brisa e os limpadores pareciam lutar contra o vento. A Fundição Orion era no fim da rua, um monstro escuro contra o céu cor de chumbo. Estacionamos a uns 50 metros. Pegamos as calibre 12 e as lanternas. A primeira coisa que notei foi o silêncio. A chuva tinha parado de repente, não havia vento, não havia som de grilo, nem de cachorro latindo ao longe. Só o nosso som. O portão principal estava caído, enferrujado. Entramos em formação. Eu na frente, Neves cobrindo minha retaguarda. Tático 091 em ponto Copom. Iniciando a averiguação a pé. Ciente, cautela. O lugar era gigantesco, um cemitério de máquinas. O cheiro não era de mofo ou ferrugem, era um cheiro adocicado, pútrido e metálico, como o cheiro de sangue velho e cobre. Nossas lanternas cortavam a escuridão. O facho de luz pegava formas que pareciam pessoas, mas eram só canos retorcidos e sombras. Polícia, se tiver alguém aqui, apareça com as mãos na cabeça. Minha voz ecoou e foi como se o prédio engolisse o som. Nada. Fomos andando. O chão estava coberto de uma camada fina de... Não era poeira, era uma fuligem oleosa. Nossas botas não faziam barulho. Chegamos ao forno principal. Uma estrutura de 3 andares de altura. Um buraco negro no meio do galpão. Cabo. Neves sussurrou. O rádio dele estava chiando. O meu também. Deve ser o metal. Interferência, eu disse. Mas não era interferência. Do rádio portátil no meu peito saiu um som. Não a voz do Copom. Um sussurro. Me ajuda. Eu congelei. Olhei para o Neves. Ele estava branco, os olhos arregalados. Ele também ouviu. Copom, repete. O rádio ficou mudo. E então, do meu próprio rádio, veio o som de uma criança chorando. Um choro baixo, desesperado. Neves, desliga o rádio, agora! Tentamos desligar.
O botão girava em falso. O choro parou e foi substituído por estática alta. E então, gritos. Não gritos de uma pessoa. Pareciam centenas. Gritos de dor, de pânico, todos ao mesmo tempo, saindo daquele aparelho de comunicação que era minha linha de vida. É uma gravação, cabo! É trote! Neves gritou, mas ele estava tremendo. Eu saquei a pistola. Vamos recuar. Agora. Tático. E foi aí que o forno ligou. Não houve barulho de máquina. Uma luz vermelha, fraca, começou a brilhar dentro da boca escura do forno. E o calor, um calor súbito, como se estivéssemos no inferno. O cheiro adocicado ficou insuportável. Cabo, olha o chão. Abaixo dos nossos pés, a fuligem oleosa estava se movendo. Não era fuligem, eram cinzas. E as cinzas estavam começando a se erguer no ar, lentamente, como se tivessem peso. Elas começaram a formar coisas, mãos, rostos. Elas se juntavam, subindo pela estrutura de metal, se moldando. O rádio no meu peito gritou de novo, mas desta vez foi a voz do operador do Copom, clara como o dia. Tático 091, qual sua situação? O solicitante acabou de ligar de novo. Copom, estamos saindo. Solicitação de apoio. Negativo, tático 091. A voz do Copom respondeu, mas o tom mudou. Ficou lento, arrastado, profundo. As chamadas nunca pararam. A luz vermelha do forno se intensificou. E lá dentro, na escuridão que agora era vermelha, eu vi. Não era uma pessoa, não era um bicho, era uma forma. Alta. Feita daquela cinza oleosa com a luz vermelha pulsando por dentro. Não tinha olhos, mas estava olhando para nós. Neves disparou. A 12 explodiu no silêncio. O tiro acertou a forma. O barulho foi molhado. A coisa não se desfez. Ela só abriu um buraco no meio e por dentro o fogo vermelho brilhou mais forte. Me ajuda. O sussurro não veio do rádio. Veio da coisa. Eu agarrei Neves pela gola do colete. Corre! Corre agora! Nós corremos. Eu nunca corri tanto. As cinzas estavam no ar, e onde elas tocavam na pele, elas queimavam. Não era calor. Era um frio que queimava como ácido. Eu ouvia o som da coisa vindo atrás de nós. Não era o som de passos. Era um som de arrastar. Um som de metal sendo rasgado. E os gritos agora estavam na minha cabeça. Caímos para fora do portão, rolando no asfalto molhado. Eu bati com a cabeça na lateral da viatura. A viatura, ela estava ligada. O giroflex estava aceso, mas estava tudo em silêncio. Eu olhei para o Neves. Ele estava no chão, ofegante. Eu olhei para o rádio no meu peito. Estava derretido. O plástico preto estava fundido, como se alguém tivesse encostado um maçarico nele. Eu olhei de volta para a fundição. O portão estava fechado, não caído. Fechado, com um cadeado do tamanho de um tijolo, enferrujado. Um cadeado que estava lá há, pelo menos, uma década. As viaturas de apoio chegaram 10 minutos depois. Nos encontraram sentados na sarjeta, cobertos de fuligem. O tenente quase me prendeu por disparo em via pública. O Neves pediu baixa 1 semana depois. Disse que ia vender coco na praia. Eu ainda estou na tática, mas pedi remoção do setor 9. O BO, boletim de ocorrência, que eu registrei, averiguação de local abandonado, disparo acidental de arma de fogo devido a terreno instável, nada de ilícito constatado. Como eu ia escrever no relatório que o 190 estava recebendo ligações de um forno que queimou centenas de operários vivos num acidente em 1954? Como eu ia dizer que os gritos no rádio não eram interferência, eram as almas deles? E como eu ia explicar que mesmo com o rádio derretido, de vez em quando eu passo perto daquela rua, eu ainda ouço o Copom me chamando? Meu nome é Sargento Guedes, 25 anos de serviço. Eu já vi o que a maioria das pessoas só vê no noticiário das 11, o resultado de ódio, ganância e estupidez. Eu sou o cara que entra na casa depois que o silêncio se instala.
Eu achava que era calejado. Até a ocorrência da casa 401, na Rua das Hortênsias. Era uma noite de inverno, uma terça-feira morta. A cidade estava encoberta por aquele nevoeiro sujo que sobe do rio. Um nevoeiro tão denso que parecia engolir o som da sirene. Estávamos eu e o soldado Bastos, um garoto novo, cheio de teorias de livro. O chamado veio pelo rádio. Verificação de possível abandono. Segundo o Copom, a vizinha da frente ligou. Disse que a família da casa 401, um casal e uma criança pequena, estava com todas as luzes apagadas há 3 dias. O carro na garagem. Mas o que a deixou em pânico foi o cachorro. Ele latiu por 2 dias seguidos, sargento, a operadora disse. E agora, há 24 horas, silêncio total. Silêncio é pior que grito. Grito significa que alguém ainda está lutando. Silêncio. Silêncio é o fim. Chegamos na rua. O nevoeiro era tão espesso que a luz do giroflex não penetrava. Só manchava a névoa de vermelho e azul, como um hematoma no ar. A casa 401 era bonita. Moderna, vidro, madeira, mas parecia errada. Tinha uma camada de geada branca cobrindo o jardim, o que era estranho. Não estava tão frio assim. Sargento, Bastos apontou com a lanterna. Olha o carro. O carro na garagem estava coberto pela mesma geada, mas por dentro. O para-brisa estava opaco de gelo, visto de dentro para fora. Batemos palma. Polícia! Alguém em casa? Nada. Só o barulho das nossas vozes morrendo no algodão do nevoeiro. A porta da frente estava destrancada. Eu empurrei. O ar que saiu de dentro da casa foi a primeira coisa que me pegou. Não era cheiro de decomposição. Era limpo. Um cheiro químico, como de hospital antigo, e um frio que não era natural. Um frio que doía nos dentes. Bastos, fica na porta. Cobre a entrada. Eu entrei. A escuridão era total. Acendi a lanterna. O facho de luz cortou o breu e iluminou o que eu pensei ser uma estátua na sala de estar. Era o cachorro, um pastor alemão. Ele estava de pé no meio da sala, com a cabeça erguida como se fosse latir. Mas estava coberto pela mesma geada branca e dura, congelado, os olhos abertos e leitosos, a boca ligeiramente aberta, mas sem som. Meu sangue virou gelo. Bastos, entra, agora. Ele entrou, a respiração formando nuvens de vapor. Que porra é essa, Guedes? O aquecedor quebrou? Silêncio, eu disse. A casa não estava em desordem, pelo contrário, estava impecável, mas havia coisas erradas. Na cozinha, a chaleira estava sobre o fogão. Havia uma camada de gelo sobre o metal dela. Na mesa, 3 pratos servidos, macarrão. O molho estava congelado. O garfo de uma das pessoas estava parado no ar, a meio caminho da boca, preso no gelo. Subimos a escada. Nossos passos no carpete não faziam barulho. Era como se a casa absorvesse o som. O ar ficava mais frio, mais denso. O quarto principal. A porta estava entreaberta. Eu a empurrei. Meu coração estava batendo no meu pescoço, mas parecia que o som não saía do meu peito. Eles estavam lá. O casal. Estavam sentados na cama, de frente um para o outro. Estavam vestidos com pijamas e estavam cobertos de geada. Pálidos, brancos. Pareciam esculturas de mármore. O homem tinha a mão estendida, como se fosse tocar o rosto da mulher. Ela tinha um leve sorriso, mas não era um sorriso. A pele dos lábios estava repuxada, congelada naquele gesto. Os olhos deles estavam abertos, olhando um para o outro. Meu Deus! Bastos sussurrou. O vapor da voz dele pairou no ar, se juntou à névoa gelada do quarto. Eu me aproximei. Eu precisava verificar. Toquei o braço do homem. Eu já toquei cadáveres antes. Eles ficam frios. Mas isso não era frio de morte. Era um frio que queimava, como tocar gelo seco. Eu puxei minha mão de volta e a pele da minha luva quase ficou grudada. O horror não era eles estarem mortos. O horror era o silêncio.
A imobilidade. Era um momento congelado, literalmente, mas o pior não era o casal. Ouvimos um movimento no quarto ao lado, o quarto da criança. Sacamos as armas. O movimento foi sutil, um leve arrastar. Eu e Bastos nos olhamos. Fomos. A porta do quarto da criança estava fechada. A maçaneta estava coberta por uma camada grossa de gelo. Tive que usar a luva para forçar. O quarto estava escuro. Minha lanterna varreu o cômodo. Brinquedos no chão. Uma casa de bonecas. Um berço. O som de arrastar veio de novo. Do canto escuro, perto da janela. Apontei a lanterna. Não era a criança. Era uma coisa. Agachada no canto. Era magra, comprida. A pele parecia couro velho e cinzento, esticado sobre ossos que não eram humanos. Não tinha rosto. Apenas uma depressão onde deveria estar a boca. E estava coberta de geada como todo o resto. Mas estava se mexendo. Lentamente ela estava levantando um braço que terminava em dedos como agulhas de gelo. Bastos engasgou. Um som seco. A coisa virou a cabeça para nós. Não havia olhos, mas nós sabíamos que ela estava nos vendo. O ar no quarto caiu 20 graus. O facho da minha lanterna começou a piscar, a luz ficando fraca, como se o frio estivesse drenando a bateria. "Sargento!" A voz de Bastos era um chiado. A coisa abriu aquela depressão que parecia uma boca. Não saiu som, mas eu senti uma pressão no meu peito, como se todo o ar estivesse sendo sugado para fora de mim. O frio entrou pela minha boca, pelo meu nariz, queimando tudo. Eu vi o Bastos. O bigode dele estava ficando branco. A geada estava se formando nele. Eu agarrei o Bastos pelo colete e o puxei para trás. "Recua! Recua!" Caímos pela escada. A coisa não nos seguiu. Corremos para fora, para o nevoeiro da rua, e batemos a porta da frente. Caímos na grama molhada, ofegantes, nossos pulmões doendo como se tivéssemos respirado vidro. O ar da noite, que antes parecia gelado, agora parecia uma sauna. O reforço chegou, eles entraram. A casa estava vazia. Não vazia. Estava normal. O aquecimento estava ligado. Os pratos na cozinha estavam sujos, mas normais. O cachorro estava no quintal dos fundos, morto por envenenamento. A família desaparecida. A perícia disse que o gelo no carro foi um fenômeno climático bizarro do nevoeiro. Eles nos colocaram na licença por estresse. Bastos pediu transferência para o interior. Disse que não aguentava mais o frio. Eu ainda estou aqui, mas eu sei o que vi. Aquele frio não era do tempo, era de algo. E eu sei que quando eu toquei aquele homem na cama e ele estava sorrindo, ele não estava sorrindo para a esposa. Ele estava sorrindo porque finalmente o frio tinha parado de doer. Meu nome é Cabo Valadares. Eu sou o que chamam de policial casca-grossa. Já tirei corpo de rio, já entrei em boca de fumo que parecia saída do inferno. Eu aprendi, há muito tempo, que o ser humano é o bicho mais estranho que existe. Mas o que eu vi naquela noite, aquilo não era humano, era uma quarta-feira. Chuva fina e constante. Daquelas que lavam a alma da cidade e deixam tudo com cheiro de asfalto molhado e tristeza. Eu e o soldado Brás, um moleque novo que ainda anotava tudo num bloquinho, estávamos rodando pelo setor oeste, uma área de sobrados antigos e fábricas fechadas. O chamado entrou pelo rádio e parecia piada, perturbação do sossego. "Copom para VTR 1204, a voz metalizada soou. "Deslocar para a rua dos Jequitibás, 112 fundos. Vizinhança reclama de batidas, rítmicas, há mais de 6 horas. Brás riu baixo. "Batida? 6 horas? Deve ser festa, cabo. Ou obra." "Obra às 2 da manhã, Brás. Fica esperto", eu disse. A rua dos Jequitibás era um corredor escuro. O 112 era um daqueles sobrados velhos, divididos em um labirinto de kitnetes nos fundos. Um corredor lateral úmido que cheirava a mofo e urina de gato.
Estacionamos a viatura. Assim que desligamos o motor, o silêncio da madrugada nos engoliu. E então nós ouvimos: toque, uma pausa. Toque, uma pausa. Toque. Não era alto. Era um som seco, metódico, como um relógio muito grande ou alguém pregando um prego, mas com uma regularidade que arrepiava. É dos fundos, eu disse. Minha lanterna cortou a escuridão do corredor. A cada passo que dávamos na direção da última porta, a kitnet 7, o som ficava mais claro. Não era um martelo em madeira, era mais denso. Toque, toque, toque. Não acelerava, não parava. Parei em frente à porta de madeira vagabunda. A luz amarela do poste mal chegava ali. Bati com os nós dos dedos. Polícia! Boa noite! O som parou. Instantaneamente. Não foi uma diminuição. Foi como se alguém tivesse cortado um fio. O silêncio que caiu foi pesado. Mais pesado que o som. Um silêncio que parecia ter vulto, que empurrava nossos ouvidos. Polícia! Bati de novo. Senhor, está tudo bem? Silêncio. Brás, cobre a janela, eu disse. Ele foi até a janelinha lateral, mas o vidro estava pintado de preto por dentro. Cabo, ele sussurrou. O cheiro. Eu senti. Um cheiro azedo, como de moeda velha e carne guardada. Vinha debaixo da porta. Eu não ia esperar. Se afasta, eu disse. Dei um chute forte perto da maçaneta. A madeira era podre. A porta se abriu com um estalo seco, batendo contra a parede interna. A cena lá dentro era limpa e errada. Era um cômodo único. Uma cama desfeita, uma pia suja, uma única lâmpada amarelada no teto que piscava fracamente. No meio do quarto, de costas para nós, estava um homem. Ele estava de pé, imóvel, vestia um pijama listrado, puído. Ele estava perfeitamente parado, olhando para a parede oposta. Uma parede de tijolos sem reboco. Senhor? Polícia. Mãos na cabeça. Devagar. Eu disse. A mão no coldre. O homem não se moveu. Brás estava com a lanterna cravada nele. Ele não está ouvindo, cabo. Senhor? Eu avancei. O cheiro azedo era dele. Eu parei a 2 metros. A parede para a qual ele olhava estava limpa, sem marcas, sem buracos. Valadares. Brás chamou minha atenção para o chão. Ao lado dos pés descalços do homem, no piso de cimento queimado, estava um martelo de bola. Limpo. Eu andei devagar, entrando no campo de visão dele. O homem era velho, magro e pálido, de uma palidez cerosa, quase azulada. Mas o pior eram os olhos. Eles estavam abertos e eram completamente brancos. Não havia íris, não havia pupila. Apenas 2 esferas leitosas, como ovos cozidos. Ele não estava nos vendo. Ele não estava respirando. Eu senti o gelo subir pela minha espinha. Brás chama a perícia. Ele está morto. Morto, mas morto de pé, eu disse, esticando a mão para tocar o ombro dele. Eu precisava saber. Meu dedo tocou o tecido do pijama. O corpo estava duro, rígido, rigor mortis completo. E então o cadáver se moveu. Não foi rápido. Foi um movimento lento, rangente, como uma porta enferrujada. O pescoço estalou e a cabeça branca virou na minha direção. Brás engasgou. Eu saquei a arma. O corpo inteiro girou. De uma vez, rígido. Os braços parados ao lado do corpo. Os olhos brancos me encarando. A boca dele se abriu. Um buraco escuro. Nenhum som saiu. Para trás! Eu gritei para o Brás. O homem morto deu um passo. Um arrastar de pé no cimento. E então ele levantou o braço direito. Lentamente. A mão parou no ar, na altura do ombro, e ele começou a bater. A mão dele fechada golpeava o ar. Toque, sem som. Toque, sem som. Toque. Ele batia no nada, com o mesmo ritmo que ouvimos do lado de fora. Aquele ritmo metódico, insano. O corpo rígido, os olhos brancos e mortos, e a mão golpeando o vazio. Ele deu outro passo. Eu não disparei. O que eu ia fazer? Matar um homem morto? Sai, Brás! Sai agora! Nós caímos para trás, para o corredor.
Eu agarrei a porta e a fechei com força, meu ombro batendo contra a madeira. Eu a segurei fechada, meu coração parecendo um tambor fora de ritmo. E do outro lado da madeira, pressionada contra minha mão, eu senti toque, toque, toque. As batidas, não na parede, na porta. Ficamos ali até o reforço e a perícia chegarem. Quando abriram a porta, o corpo estava caído no chão, perto da cama, na posição que se espera de um cadáver. O médico legista, um cara cínico chamado Dr. Ivo, disse que ele estava morto há pelo menos 48 horas. Causa da morte, indefinida, mas parecia natural. E as batidas, doutor? O Brás perguntou, a voz tremendo. O Dr. Ivo deu de ombros. Gases, soldado. O corpo faz coisas estranhas. O cérebro de vocês faz coisas mais estranhas ainda. Nós não escrevemos no relatório o que vimos. Dissemos que encontramos o corpo e só. O Brás pediu transferência para o almoxarifado na semana seguinte. Disse que não aguentava mais o barulho da rua. Eu continuei. Mas desde aquela noite eu odeio silêncio. E odeio mais ainda qualquer coisa que faça um som rítmico. O tic-tac de um relógio. A goteira de uma torneira, porque às vezes, quando está muito quieto, eu fecho os olhos e ainda sinto aquelas batidas na porta, no ar, dentro da minha cabeça. Eu sou o detetive Miller. Na época, eu ainda era apenas um patrulheiro novato, tentando sobreviver aos turnos da madrugada no setor mais esquecido da cidade. Chamávamos de O Limite. E naquela noite, uma chamada de rotina me levou para um lugar onde a escuridão parecia viva. Eram 02h47 da manhã. A Rua 13. Uma linha escura de asfalto ladeada por armazéns abandonados e fábricas falidas. O rádio chiou, a voz estática do despachante soando fria. Viaturas 3A, 3B, verifiquem residência no final da Rua 13. Denúncia de perturbação intensa. Perturbação intensa era código para briga de bêbados, som alto ou, na pior das hipóteses, um assalto. Não era o que eu encontrei. Meu parceiro Jenkins e eu paramos sob a luz fraca de um poste que piscava. A casa era a única de pé na extremidade da rua, uma estrutura vitoriana decrépita, com janelas cegas, como olhos mortos que observavam a noite. O silêncio era o primeiro terror. Não havia música alta nem gritos, apenas um silêncio pesado, sufocante, que parecia absorver o som dos nossos passos na brita. A porta da frente estava entreaberta. Jenkins me deu um olhar nervoso. A mão no coldre, aquele cheiro, não era apenas poeira e mofo, era algo mais fundo, algo metálico e doce, como um açougue esquecido sob o sol. Entramos. A lanterna cortou o ar denso. A sala de estar parecia ter sido atingida por um furacão. Móveis virados, estilhaços de vidro no tapete embolorado, mas no centro estava o que chamou nossa atenção. No teto, na parede oposta, havia marcas, não de luta, mas de arranhões. Arranhões profundos, como se garras de um animal grande e desesperado tivessem rasgado a madeira e o gesso. Eles se elevavam bem acima do que um homem em pé poderia alcançar. Foi então que Jenkins estremeceu e apontou para a escada. O corrimão de madeira escura e entalhada estava liso em alguns pontos, coberto por uma substância escura e viscosa. Sangue, ele sussurrou, a voz tensa. Subimos devagar, cada degrau gemendo sob o peso das nossas botas. O cheiro piorava, misturando-se com um odor forte de urina e algo que só posso descrever como antigo. O segundo andar era um labirinto de portas fechadas. Chegamos à última porta, no final do corredor. Ela estava trancada. Arrombar! Ordenei. Jenkins recuou e chutou a fechadura com força. O estrondo reverberou. A porta abriu-se rangendo, revelando um quarto pequeno e claustrofóbico. E lá estava a vítima. Ele estava sentado na ponta da cama, um homem de meia idade, vestindo apenas um pijama rasgado. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, encarando a parede.
O que havia de mais terrível não eram as feridas. Embora houvesse cortes estranhos e profundos em seus braços e pescoço, como se ele tivesse se automutilado com algo afiado. O terror estava no sorriso. Sua boca estava esticada em um sorriso largo, antinatural, que puxava os cantos de seus lábios quase até as orelhas, revelando dentes ensanguentados. Ele parecia satisfeito, de uma forma doentia e distorcida. Ele está catatônico, eu murmurei, aproximando-me. Foi quando notei o movimento, não no homem, mas sob a cama, um deslizamento lento. Jenkins, arma para cima! Tem algo debaixo da cama! Apontamos as lanternas. A luz revelou nada, apenas um vazio empoeirado. Mas então o homem na cama, a vítima, soltou um som. Não um grito, nem um gemido. Era uma risada seca, rouca, que parecia vir não de seus pulmões, mas da própria mobília. A cabeça dele girou lentamente, os olhos vazios, focados em mim. E então ele falou. Mas a voz não era a voz de um homem. Era um sussurro gutural e profundo, como duas pedras esfregando-se, e parecia vir de trás dele, debaixo da cama, mas estava falando através dele. Ele não vai mais incomodar. E no instante em que as palavras terminaram, o homem caiu para a frente na cama, morto. Jenkins estava pálido, eu paralisado. Recuamos até a porta. E quando saímos, juramos que por uma fração de segundo na escuridão sob a cama, vimos o reflexo de dois olhos brancos e brilhantes que não pertenciam a nada humano. A autópsia nunca explicou o caso. Não havia sinais de luta no quarto, a não ser os do próprio homem, causa da morte, choque cardíaco. O sorriso, um espasmo post-mortem extremo. Mas eu sei o que vi. Não era um bêbado nem um ladrão. Era uma escuridão que tinha se arrastado e se aninhado naquele lugar. E ela levou a alma daquele homem antes que seu coração parasse de bater. E quando ele sorriu, não era o homem que estava sorrindo. Era o que estava debaixo da cama, rindo através dele, feliz por ter terminado seu trabalho. Eu deixei a patrulha de rua. Agora eu sou o detetive Miller. Mas toda noite, no silêncio do meu apartamento, eu fecho os olhos e vejo aquele sorriso e sinto o frio que vinha de debaixo da cama na Rua 13. E eu sei que a escuridão ainda está lá, esperando por uma porta aberta. Meu nome é Detetive Santos. Sirvo há 15 anos. Vi o pior do ser humano. O ódio frio, a violência gratuita, o desespero. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a mansão Blackwood, ou como a chamávamos na corporação, o refúgio do silêncio. Era uma madrugada de inverno úmida, 030. O tipo de escuridão que parece ter peso. Recebemos um 1031 arrombamento na mansão Blackwood, a velha propriedade Tudor no topo da colina. Ela estava vazia há décadas, intocada desde que a família desapareceu misteriosamente nos anos 50. Ninguém ousava chegar perto. Fui com o cabo Rodrigues. Paramos a viatura a uma distância. A casa era uma silhueta maciça e sombria contra o céu nublado. A única luz era a que emanava das nossas lanternas. A cerca de ferro forjado estava intacta, mas o portão lateral, que dava para os fundos, estava aberto. E ali estava o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado. Não havia marcas de pneus ou pegadas na lama recente. Entramos na propriedade. A grama alta e molhada chicoteava nossas calças. O ar era gélido, mas carregava um odor forte de naftalina e ferro enferrujado como um baú velho aberto. A porta da cozinha estava forçada. Pedaços de madeira lascada jaziam no chão. Entramos. A lanterna de Rodrigues dançou pelo cômodo. Estava coberto por uma camada espessa de poeira e teias de aranha, exceto por uma linha limpa e perfeitamente reta no centro do chão, como se algo tivesse sido arrastado ali recentemente. Subimos para o andar principal. A escuridão ali era diferente, mais densa,
Parecia respirar. Na sala de estar encontramos o que parecia ser a vítima ou o invasor. Uma mochila cinza e um pé de cabra novinho estavam largados no chão, ao lado de um rádio de comunicação de bolso ligado. O rádio chiava, sem voz. "Onde ele está?" murmurei. Rodrigues apontou para o teto. As sombras, projetadas pela nossa luz, pareciam alongar-se e contorcer-se. Então, sentimos a queda de temperatura. Foi instantâneo e brutal, como se tivéssemos entrado em uma câmara frigorífica. Nossas respirações se tornaram nuvens brancas. E então o piano começou a tocar. Não era uma melodia, era uma única nota, um dó grave, repetindo-se em intervalos lentos e regulares. Dó, dó, dó. O som parecia vir de uma sala fechada no final do corredor, mas a nota ressoava através da madeira e dos nossos ossos, mais do que através do ar. Avançamos pelo corredor. As paredes eram revestidas de papel de parede mofado, com desenhos de rosas desbotadas. O cheiro de naftalina aumentou, sufocante. Chegamos à porta do salão de música. Ela estava fechada. A nota continuava: dó, dó, dó. Rodrigues estava branco. Ele não é um homem que se assusta facilmente, mas seus olhos estavam fixos na porta. Abaixei a mão para a maçaneta. Ela estava congelada, mesmo com o ar relativamente quente da minha luva. Girei-a, lentamente. A porta rangeu. A luz da lanterna entrou. O salão de música era enorme. No centro havia um piano de cauda, coberto por um lençol branco e empoeirado. Não havia ninguém lá. O dó parou. "Não tem ninguém aqui", eu disse, a voz mais alta do que o necessário. "Mas quem estava tocando?" Rodrigues perguntou, a voz um sussurro rouco. Focamos as lanternas no piano coberto. O lençol, na área das teclas, estava pressionado para baixo, como se mãos invisíveis estivessem repousando pesadamente sobre ele. De repente, o rádio de bolso do arrombador, abandonado na sala ao lado, começou a falar. A voz era um murmúrio indistinto, mas era claramente humana e múltipla, sobrepondo-se em um coro baixo e frenético. Viramos para a porta, prontos para correr. Mas a atenção de Rodrigues estava na parede, perto da janela. A lanterna dele revelava algo novo. No papel de parede úmido, as figuras das rosas desbotadas estavam se movendo. Não era a luz. As pétalas giravam, o caule se esticava. Então, a tinta começou a escorrer, formando uma única palavra na altura dos nossos olhos. Vai! Não pensamos duas vezes. Corremos. Saímos daquela casa como o vento, sem olhar para trás, a respiração presa, ignorando a mochila e o rádio. No dia seguinte, encontramos o invasor, o dono da mochila. Estava a mais de 1 quilômetro da mansão, no limite da floresta, sentado de costas para uma árvore. Ele estava vivo, mas aterrorizado e em estado de choque. Ele só conseguiu dizer uma coisa repetidamente. Eles não queriam que ele fosse embora. Eram muitos. Eu os ouvi. Nunca mais voltamos à mansão Blackwood. O relatório oficial: arrombador fugiu do local após ser assustado por animais selvagens. Mas eu sei a verdade. Havia algo naquela casa que não era deste mundo. Algo que usava o silêncio e o frio para se manifestar. E quando o piano parou e a parede falou, eu soube que não éramos mais policiais. Éramos invasores em um território que pertencia a algo muito mais antigo e maligno do que qualquer um de nós poderia combater.